Bom dia, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Paz e bem. Que esta quinta-feira santa seja muito abençoada em nossas vidas. Que alegria nós podermos iniciar para este ano litúrgico de 2021 o Tríduo Pascal, que configura para nós, cristãos católicos, a celebração do ápice de nossa fé, o mistério pascal de Cristo. Deus abençoe vocês. Érica Cristina, Lenda Precioso, paz e bem. Deus os abençoe. Sejam bem-vindas. Marielle Muniz, bem-vinda. Deus abençoe. Que bom tê-las todas conosco. Também todos aqueles que estão nos acompanhando. Aparecida Catarucci, bom dia, Deus te abençoe, Aparecida, seja bem-vinda. Estamos iniciando hoje mais uma live de formação litúrgica sobre a Semana Santa. E vamos estudar especificamente hoje o Sábado Santo, a Vigília Pascal, a história e o sentido da Vigília Pascal, que estamos prestes a celebrar, né? Já estudamos Domingo de Ramos, a Quinta-feira Santa que vamos celebrar hoje, a missa da Ceia do Senhor, né? Também o ato litúrgico da Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor e hoje a Vigília Pascal, fazendo uma ponte com o domingo de Páscoa na ressurreição do Senhor. Bom dia, Solange, bem-vinda, coordenadora de nossa catequese paroquial. Deus te abençoe, paz e bem. Também Jussiane Albertina Lopes, bom dia, Deus te abençoe. Bem-vinda, querida. Liliane e Adilson Trabalon, nossos ministros da Eucaristia. Bem-vindos, queridos amigos. Deus abençoe vocês. Que bom nós termos esta oportunidade, né, de nos utilizarmos aí das tecnologias para nos reunirmos virtualmente e estudarmos um pouquinho aquilo que nós estamos vivendo dentro da liturgia da nossa igreja. Renata Castro Gomes, bom dia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. É da Paróquia Santa Luzia, nossa paróquia irmã aqui da região pastoral São Judas Tadeu, da Diocese de São José do Rio Preto. Bem-vinda, Renata. Um abraço ao Padre Reginaldo aí, o administrador da paróquia de vocês. Larissa Rossigali, bom dia, bem-vinda, Deus te abençoe. Esta formação de hoje também ficará salva aqui na página do Facebook da Paróquia São Francisco de Assis de São José do Rio Preto. Será postada também no canal do YouTube de nossa paróquia. Os agentes da PASCOM de nossa paróquia estão se empenhando, né, em postar também no canal do YouTube da Paróquia São Francisco de Assis de São José do Rio Preto. Essa já é a nossa sexta live, né, de formação litúrgica neste tempo de pandemia, na fase emergencial e também lockdown do nosso município de São José do Rio Preto. Muito embora o lockdown tenha terminado ontem, né? Hoje nós voltamos à fase emergencial, de acordo com o decreto estadual. Façamos então uma oração para iniciarmos o nosso estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado,
e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós e por nossas famílias. São Francisco de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa formação era para ter acontecido ontem à noite, após a missa crismal. No entanto, adiamos para hoje, porque nossa missa crismal não foi aqui em São José do Rio Preto, né? Aconteceu na cidade de Potirendaba, paróquia Senhor Bom Jesus. Então, como mestre de cerimônias da diocese, eu fui para lá também para coordenar a cerimônia da missa crismal de nossa diocese, onde nós, padres, renovamos as nossas promessas sacerdotais, né? E foram abençoados também os óleos dos catecúmenos e dos enfermos e consagrado o óleo do Santo Crisma para a utilização sacramental nas 70 paróquias, né, que compõem a nossa diocese de São José do Rio Preto. Bom dia, Shirley Brito, do grupo de oração Obra Nova de nossa diocese. Seja bem-vinda. Carmen Prince, bom dia, Deus te abençoe. Vice-coordenadora de nosso Conselho Paroquial de Pastoral e coordenadora do projeto Rede de Comunidades de nossa paróquia. Bem-vinda. Hoje vamos então estudar a história e o sentido do Sábado Santo, ou seja, da Vigília Pascal. E iniciaremos então meditando um pouco e estudando um pouco sobre a história do Sábado Santo. O sábado da Semana Santa, queridos irmãos e irmãs, assim como a sexta-feira, ao longo da história sempre foi considerado um dia alitúrgico também, tá? Neste dia a igreja está como que em luto pela morte do Senhor, na sexta-feira santa, contemplando junto ao sepulcro o mistério da descida de Cristo à mansão dos mortos, conforme nós professamos na profissão de fé, né, no símbolo dos apóstolos e também no símbolo niceno-constantinopolitano. Bom dia, Sebastiana, nossa tesoureira e ministra da Eucaristia, Abá, Deus te abençoe. Bem-vinda, querida. Então, pela manhã do Sábado Santo, se celebrava com os catecúmenos, aqueles que estavam se preparando para o batismo, um rito preparatório ao batismo. E à noite, a comunidade cristã se reunia para celebrar aquela que é considerada a mãe de todas as vigílias, que é a Vigília Pascal na Noite Santa. Santo Agostinho, inclusive, nos ensina em seus escritos, né? Ele que é bispo e doutor da igreja, que a Vigília Pascal é a mãe de todas as vigílias, né? A Vigília Pascal, a qual é celebrada no Sábado Santo, inicialmente começava na noite do sábado e só terminava ao nascer do sol no domingo de Páscoa, como atestado pelas constituições apostólicas do século IV. Tá? Nós temos oportunidade de pesquisar então essas fontes. Por isso, a missa celebrada no final da vigília sempre foi considerada a própria missa da Páscoa, que antigamente já era celebrada no dia de domingo, certo? Contudo,
Para favorecer a participação dos fiéis, a vigília foi, aos poucos, paulatinamente antecipada ao longo dos séculos para a tarde e até mesmo para a manhã do sábado em alguns locais, de acordo com as necessidades pastorais, certo? Mas a orientação da igreja, e principalmente partindo da instrução geral sobre o missal romano, né, nós observamos que devemos celebrar na noite de sábado santo. Por isso nós chamamos de noite santa, está certo? Após as 18 horas. O Papa Pio XII, no ano de 1955, devolveu à vigília pascal o seu caráter noturno original, bebendo das fontes da história da igreja, certo? Lá em 1955. Na igreja primitiva, queridos irmãos e irmãs, quando ainda não havia celebração anual da Páscoa, em todos os sábados se jejuava e à noite se celebrava uma vigília em preparação à Eucaristia Dominical. Quando no século III se estabelece a celebração anual da Páscoa, que é estruturada uma vigília pascal, cujo elemento central era a proclamação da palavra de Deus, como nós observamos também lá na nossa formação sobre a sexta-feira da Paixão do Senhor. O elemento central, a proclamação da palavra de Deus. No início da igreja, se estabeleceu o número de 12 leituras para esta vigília, número este que sofreu várias oscilações ao longo dos séculos. Algumas leituras, a fim de expressar a universalidade da igreja, eram lidas na língua grega, em grego. O elenco das leituras servia como preparação dos catecúmenos ao batismo e aos já batizados de recordação da graça recebida no batismo. As leituras foram acrescidas orações e posteriormente salmos e cânticos. Então, nem sempre na estrutura das celebrações da vigília pascal ao longo dos séculos da nossa igreja, principalmente no que nós temos nas fontes para pesquisa, desde o século III da era cristã, era constituído da forma em que celebramos hoje. Era muito parecido, tá? Mas de início apenas as leituras. Não havia, de fato, as orações entre as leituras, os salmos e os cânticos, certo? Foi a partir do século IV que se então foram inseridas as orações, salmos e cânticos, segundo o testemunho da monja Etéria. Ok? É igualmente muito antiga na celebração desta vigília a bênção da fonte batismal. Inclusive, é importante salientar que nas igrejas orientais, principalmente partindo de Jerusalém, sempre ao adentrar nas igrejas, havia a fonte batismal na entrada da igreja, de uma forma austera, porém muito bela. Eu tive a oportunidade de visitar as principais igrejas de Jerusalém e de algumas cidades ali próximas que fazem parte do início da história da salvação, e de fato havia uma fonte batismal já na entrada das igrejas, e na maioria das vezes ali no átrio, de entrada também a árvore da vida. Interessante isso, Então havia, já desde uma antiquíssima tradição, a bênção desta fonte batismal, seguida da administração do sacramento do batismo aos catecúmenos, como havia dito para vocês o significado do nome catecúmenos. Segundo alguns autores, meu povo, tal prática remonta ao período apostólico da Igreja. Etéria testemunha esta prática em Jerusalém no século IV. Fonte de pesquisa, este livro aqui que já apresentei para vocês
nas outras formações que nós tivemos, certo? Peregrinação dietéria, liturgia e catequese em Jerusalém no século IV, comentário de Frei Alberto Bicauser, tá bom? Da editora Vozes, vale a pena, é um livro muito acessível a todo o povo, tá bom? E o que diz então a Etéria em seu testemunho? E as vigílias pascais fazem-se tal como fazemos nós, exceto pelo que segue. Os neófitos, né, batizados amigos, né, os novos amigos de Deus, né, neófitos, batizados e vestidos, logo que saem da fonte batismal, são conduzidos primeiramente à anástasis. O que é anástasis? A anástasis é a Basílica do Santo Sepulcro. Eu já havia dito para vocês em outra formação, principalmente na Sexta-feira Santa, né? Ou sobre a Sexta-feira Santa, ok? Então, primeiramente, a anástasis, junto com o bispo, atravessando o gradil da anástasis, dizem um hino e, a seguir, rezam uma oração por eles, e com eles se dirige à igreja maior, na qual, de acordo com a tradição, todo o povo se mantém de vigília. Que legal, isso é importante nós frisarmos o testemunho de Etéria na prática, né, desta liturgia em Jerusalém do século IV da era cristã, para inclusive, principalmente, exprimir a catolicidade e a apostolicidade da nossa igreja. Concordam comigo? Quer dizer, nós guardamos a tradição da nossa igreja há milênios, né? Nós repetimos aquilo que de fato era feito em Jerusalém há milênios, né? Olha só a tradição da nossa igreja, a apostolicidade e a catolicidade de nossa igreja expressa, né, neste testemunho de Etéria. A fórmula para a bênção da água seguia a fórmula proposta por Tertuliano e ampliada por Santo Ambrósio no século IV da era cristã, que era constituída do exorcismo, que é a eliminação da influência demoníaca, e a santificação ou epiclese, que é a invocação da Santíssima Trindade, né, sobre os catecúmenos e sobre a água, né, que estava sendo abençoada neste momento, e de fato ocorre até hoje, né? Ao longo dos séculos, queridos irmãos e irmãs, foram acrescidos a esta bênção vários sinais, como por exemplo, o sinal da cruz sobre a água, né, na hora da bênção, certo? O sacerdote, seja o presbítero ou o bispo, realiza esta bênção, né? E até hoje, no rito batismal, fora da missa, também o diácono, ok? Imersão do Círio Pascal, isso dentro do rito da Vigília Pascal. O que é o Círio Pascal? Aquela grande vela com as incisões, né, dos cravos e também com o número que exprime o ano, né, consagrando o tempo a nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E também a infusão dos santos óleos, os catecúmenos e do crisma, certo? É importante ressaltar aqui que não é da crisma, e sim no masculino do crisma. Quando nós falamos do crisma, nós nos referimos ao óleo do santo crisma. Quando nós falamos da crisma no gênero feminino, nós nos referimos ao sacramento da crisma. Então, o crisma é o óleo, a crisma é o sacramento, ok? Terminadas as leituras, o bispo dirigia-se com os catecúmenos à fonte batismal, comumente fora da igreja ou na entrada dela, né? Enquanto isso, o povo permanecia na igreja, entoando repetidamente a ladainha de todos os santos, até que terminasse a bênção da fonte batismal e a administração do batismo. Quando o bispo regressava com os neófitos, já vestidos de branco, próximo da meia-noite,
entoava o Kyrie eleison. Em grego significa Senhor, tende piedade de nós, que nós cantamos até hoje no ato penitencial da Santa Missa. E começava a missa de Páscoa. Olha que legal, gente. Prestem bem atenção nisso. Aqui existem elementos que nós realizamos dentro tanto do rito da ceia da Vigília Pascal, quanto do rito do sacramento do batismo, certo? Então, a bênção da fonte batismal, né? A ladainha de todos os santos, certo? A administração do batismo em si, ok? A vestimenta branca, são todos elementos constituintes da Vigília Pascal e também do rito do batismo, do sacramento do batismo. Olha que legal! Quero acolher a Márcia Santana, a mãe do nosso querido seminarista Pedro Henrique Santana, do 3º ano de Teologia. Também o Renato Damiano, a Vera Jimenez, a Valquíria Damiano, todos da nossa paróquia São Francisco. Maria Creuza Micheletti, Jaira Talhaferro, nossa oração por vocês, Jaira, pela perda do Carlos Talhaferro, que Deus os abençoe. Nilce Barros, que Deus os abençoe, tá certo? Bem-vindos. Paz e bem a todos vocês. Frei Gilson mandou um abraço para todos os sacerdotes no dia de hoje. Muito obrigado, Nilson. Deus te abençoe. Hoje nós celebramos, além da instituição da Eucaristia, também no mandamento do amor, a instituição do sacramento da ordem, né? Do sacerdócio ordenado. Muito obrigado, querido. Deus abençoe. Então, gente, ao longo dos séculos, outros elementos foram sendo acrescidos à Vigília Pascal, como a bênção do fogo novo, e a princípio acendia-se uma fogueira antes dos ofícios noturnos para iluminar o ambiente. Pouco a pouco, este gesto prático, que era só para iluminar o ambiente, ganhou um significado litúrgico ligado à ressurreição do Senhor. Por isso nós chamamos de fogo novo, o novo fogo, que é a verdadeira luz da nossa vida. Quem é a verdadeira luz da nossa vida? Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Silvia Moura, bom dia, Deus te abençoe, bem-vinda. Maria Helena Pradella, Deus abençoe, querida, bom dia, bem-vinda. As luzes da igreja, até mesmo das casas dos fiéis naquela época, gente, olha a comunhão entre a igreja doméstica e a igreja enquanto centro da comunidade. Percebam só, os lares, né, as casas, também apagavam durante a sexta-feira as luzes junto com a igreja, para simbolizar o vazio a partir do sacrifício da morte, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? No chamado ofício das trevas, existe esse ofício oficial, o próprio nome já diz, né? Ofício das trevas. Para a celebração da Vigília Pascal, o fogo era novamente aceso pela fricção de uma pedra, né? Batia a pedra, certo? Para a celebração da Vigília Pascal. O fogo era novamente aceso pela fricção de uma pedra, símbolo de Cristo, que dá o impulso, né, do acendimento do fogo. Pedra angular, também o Cristo é a pedra angular, certo? Os fiéis levavam pedaços de lenha para alimentar a fogueira feita no átrio da igreja. Olha que legal! E terminada a vigília, levavam novamente para suas casas estes pedaços de lenha acesos no fogo novo para acender nos seus lares. A comunhão, então, entre as famílias, os lares e a igreja. Em Roma, a partir do século XII da era cristã, são compostas orações de bênção da fogueira. Igualmente é composto nesta época um formulário para a bênção de 5 grãos de incenso, que ocorre até hoje, né?
no rito da vigília pascal. A alusão às 5 chagas de Cristo, que são fixados no círio pascal, aquela grande vela, em forma de cruz. Que, aliás, esse ano, o nosso círio pascal superou, né, muitos outros. Lindo, 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 né? Em relação aos outros nossos de outros anos. Vocês terão a oportunidade de ver, né, pela mídia social da nossa paróquia. Quanto ao círio pascal, queridos irmãos e irmãs, essa grande vela era inicialmente um candelabro com 3 velas, né, que a gente chama de triquirion em grego, tá bom? Símbolo da Santíssima Trindade, que eram acesas sucessivamente pelo diácono ao canto do Lumen Christi, um termo latino que significa eis a luz de Cristo, que a gente canta entrando com o círio pascal na igreja por 3 vezes. Posteriormente, eram apresentados 2 círios, um colocado junto ao altar, outro junto à pia batismal. Finalmente, o círio foi reduzido a uma só vela, né? Antigamente eram 2, depois reduzido a uma só vela, certo? Mas que se destacava pelo tamanho e decoração artística. Nós temos várias decorações artísticas lindas, carregadas de símbolos, né, próprios da ressurreição do Senhor, mas um misto dos elementos do mistério pascal de Cristo. Gente, vale a pena, né, observarmos aí na pesquisa na internet os diversos tipos de círios que nós temos. Lindos, lindos. O círio, símbolo do Cristo luz do mundo, era inicialmente abençoado por um diácono, pois na igreja primitiva cabia aos diáconos a responsabilidade pela iluminação da igreja, o acendimento das luzes da igreja, fazia parte do serviço diaconal. Por isso, na liturgia romana do século VIII, era o primeiro em dignidade entre os diáconos, que a gente chamava na época, né, de arquidiácono, que abençoava o círio, marcado nele uma cruz e acendendo-o no fogo novo. Seguia-se a tríplice aclamação da Lumen Christi, né, e o canto do Exultat, ou do Exultet, que remonta ao século V da era cristã, mas que só popularizou no século XI, ok? Contudo, o uso dos diáconos abençoarem o círio foi reprovado por São Jerônimo no século IV, uma vez que foram constatados muitos abusos litúrgicos naquela época. Com efeito, vários diáconos alteravam o texto do Exultet, acrescentando-lhe versos improvisados e mesmo copiados de textos pagãos. Por isso, São Jerônimo acabou reprovando, né, esse uso da bênção dos diáconos ao círio naquela época, ok? Inicialmente, era durante o precônio pascal, que é o anúncio da Páscoa, que se acendiam as velas dos fiéis a partir da luz do círio. Inclusive, aqui na São Francisco fazemos isso até hoje, bebendo das fontes, certo? Igualmente, até o século X, o círio pascal, acabada a vigília, era fragmentado e cada fiel levava um pedaço de cera para casa. Apenas na Idade Média iniciou-se o costume de conservar o círio pascal até a solenidade da Ascensão, quando então era derretido e transformado em medalhões de cera que eram distribuídos entre os fiéis. Olha que costume e tradição lindos, né? Hoje nós não fazemos mais assim, mas tem-se inaugurado alguns costumes de fazermos um pequeno círio familiar, de família, né? Um pequeno círio para as famílias levarem na vigília pascal e depois de abençoados levarem para casa, né? Após o rito da luz, a proclamação da palavra de Deus e da administração do batismo,
iniciava-se a missa da Páscoa propriamente dita. Até o século XI, este era o único dia do ano em que o presbítero podia cantar o Glória. Olha só, que nas demais ocasiões era restrita ao bispo. Então, nas demais ocasiões, o presbítero não podia cantar o Glória, a não ser na vigília pascal. O restante era restrito ao bispo. Este canto do Glória, do hino de louvor, segundo o costume da Inglaterra, era acompanhado pelo toque festivo dos sinos, como até hoje nós fazemos, né, na vigília pascal. E também na missa da Ceia do Senhor. Igualmente nesta missa, era entoado solenemente pelo celebrante o Aleluia, que é assim exaltado, né? Colocado em relevo, que fora calado durante o tempo da Septuagésima, que é a forma mais longa da atual quaresma, certo? Contudo, outros elementos de solenidade, como o canto de comunhão, foram retirados dessa celebração, sobretudo nos períodos em que foi antecipada, para indicar que a alegria ainda não era plena, não era completa, pois não se havia atingido a manhã da ressurreição. Certo? Assim nós encerramos o primeiro momento da nossa formação de hoje, ok? A história da vigília pascal. Como referências, nós colocamos novamente aquele livro da edição ou da editora Paulinas, Cristo, Festa da Igreja, o Ano Litúrgico, certo? Do Bergamini. Também curso de Liturgia Romana, da Pontifícia Universidade de Salamanca, do Bonânio, de 1961. Antigo, mas vale a pena nós também pesquisarmos ele. Também a Peregrinação de Etéria, Liturgia e Catequese em Jerusalém no século IV, está aqui. História de la Liturgia do Righetti, da Pontifícia Universidade de Salamanca também, ok? Então são livros assim que são fundamentais, né? Que são fundamentais aí para a nossa pesquisa, certo? Então, nós vamos passar agora para o sentido do Sábado Santo, ok? Vamos lá. No Sábado Santo, a Igreja permanece em silêncio, junto ao sepulcro do Senhor, meditando sua morte e esperando sua ressurreição. Com o mistério da descida do Cristo à mansão dos mortos, temos de fato a esperança da ressurreição. Pois com sua morte, Cristo vence a própria morte e resgata todos que aguardam o cumprimento das profecias messiânicas, quer dizer, a vitória da vida sobre a morte. Na noite do Sábado Santo, a Igreja celebra aquela que é o coração do ano litúrgico, como eu disse para vocês, o ápice da nossa fé, da qual irradiam todas as demais celebrações. A Vigília Pascal. Então, a missa do Sábado Santo nós chamamos de Vigília Pascal, ok? Esta vigília é a mais plena celebração do grande mistério de nossa salvação. A passagem de Cristo da morte à vida e à vida nova, né? Através de sua ressurreição, que é eficaz para nós, inclusive. A Vigília Pascal é, ao mesmo tempo, memória desta Páscoa de Cristo, presença deste mesmo mistério em nossa vida, através dos sinais sacramentais e expectativa da Páscoa definitiva no fim dos tempos. Então, vejam só, né, aquilo que se sustenta teologicamente
a celebração da Vigília Pascal que eu acabei de dizer para vocês, né? Então, a memória de Cristo nesta Páscoa remonta à presença do Cristo neste mesmo mistério, né? Através dos sinais sacramentais, certo? Os sacramentos, e a expectativa da Páscoa definitiva nos fins dos tempos, né? Que nós celebramos aí na segunda vinda do Senhor. A Vigília Pascal desenvolve-se em 4 momentos que progressivamente vão inserindo-nos no mistério da ressurreição. Quais são estes 4 momentos? Primeiro, a liturgia da luz. Depois, a liturgia da palavra. Depois, a liturgia batismal. E, por fim, a liturgia eucarística. Então, repetindo os 4 elementos que foram inseridos progressivamente na Vigília Pascal: a liturgia da luz, a liturgia da palavra, a liturgia batismal e a liturgia eucarística. Tais ritos devem ser vistos em perfeita unidade, não dá para separar e participar, né, separadamente de cada um, não existe isso. Às vezes, de uma forma pedagógica e metodológica, nós separamos cada momento, né, progressivo da Vigília Pascal com o objetivo de estudo apenas, mas de vivência do ponto de vista celebrativo de forma alguma, certo? Então, devem ser vistos em perfeita unidade, ok? Culminando na celebração da Eucaristia, claro, que torna o Cristo ressuscitado verdadeiramente presente no meio de nós. O primeiro momento da Vigília Pascal, como eu já disse para vocês, é a liturgia da luz. Este rito recorda-nos que Cristo é a luz do mundo e que, com sua ressurreição, comunica-nos esta luz. O círio pascal é o sinal de Cristo, luz que vence as trevas e ilumina os nossos corações. O círio que guia a procissão dos fiéis para dentro da igreja e que, de fato, inicialmente, infelizmente, com exceção deste ano e desde o ano passado, devido à pandemia, não fazemos, mas comumente nós fazemos fora da igreja e na procissão, né? O padre ou o diácono entra com o círio pascal aceso e às vezes, na falta dos dois, o bispo, né? É ao mesmo tempo o sinal da coluna de fogo que guiou o povo de Israel na saída do Egito, na antiga Páscoa, né? E de Cristo que, com sua ressurreição, guia-nos à vida eterna, que é a nova Páscoa, ok? Simbolismo forte, né? Com um lindo significado, não é verdade? Quero acolher também a Irene Viana. Muito obrigado, Irene. Amém. Deus te abençoe. José Guimarães também. Bem-vindo, José Guimarães. Luciana Elias. Dona Cida Santana, avó do Pedro. Bem-vinda. Deus abençoe a senhora e o senhor Marcílio, tá? E também o Bruno, nosso ministro extraordinário de Eucaristia. Bom dia, paz e bem para vocês. Vamos lá, então. Esta proclamação da ação de Deus, a liturgia da luz, encerra-se com o canto do precônio pascal, certo? Que é a proclamação da Páscoa. Antiquíssimo hino que exalta as maravilhas operadas por Deus ao longo da história da salvação e que culminaram na noite da Páscoa de Cristo, que é a Vigília Pascal. Esta proclamação da ação de Deus na história da salvação é continuada na liturgia da palavra, como que o próprio Deus anunciasse, né, esta notícia para nós. O elenco de leituras proposto nessa celebração quer conduzir-nos ao longo de toda a história da salvação, a fim de compreendermos que todas as obras de Deus, olha que sentido lindo da liturgia da palavra, todas as obras de Deus em favor do seu povo culminaram na ação salvífica operada por Jesus Cristo
em sua morte e ressurreição. Tudo isso é demonstrado a partir das leituras bíblicas proclamadas na liturgia da palavra desta missa. Para essa celebração, propõe-se 9 leituras, sendo 7 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. É a missa mais longa, né? Mas também mais linda. Por razões pastorais, como neste ano, de acordo com as orientações da Santa Sé e da CNBB, né? Podem-se omitir algumas leituras do Antigo Testamento. Considere-se, porém, que proclamação da palavra de Deus é um elemento central nesta vigília, o que é evidenciado pelo cântico de Salmos e pela recitação das orações que seguem as leituras, certo? Então isso deve ser sobressaltado. A terceira parte da vigília é a liturgia batismal. São Paulo apresenta-nos a teologia do batismo como imersão na morte de Cristo e recepção de uma nova vida em sua ressurreição. Assim, desde o início da Igreja, o batismo é considerado sacramento pascal, sacramento da ressurreição. Olha a unidade dos sacramentos de iniciação cristã, principalmente a partir da Eucaristia e do batismo. Muito lindo isso. O centro deste rito, ou seja, do rito batismal, é a fonte batismal, que inclusive é um símbolo muito grande e forte que nós devemos preparar no ambiente da igreja, de onde será abençoada a água para a administração deste sacramento. A água sob a qual é invocada a força do Espírito Santo aparece em toda a história da salvação como sinal da graça de Deus que renova e santifica. Onde for possível, é orientado para nós, principalmente aqui na instrução geral sobre o missal romano, né, que nós temos e que nós encontramos também no missal romano, né, no livro litúrgico e oficial, que nessa celebração administrem-se os sacramentos da iniciação cristã, ou seja, batismo, a crisma e a Eucaristia, aos catecúmenos, que se preparam durante todo o período quaresmal. A vigília pascal é o momento mais adequado para receber tais sacramentos, que é o de iniciação cristã, né? Os quais configuram-nos ao Cristo morto e ressuscitado, certo? Apenas este ano, de acordo com as orientações da Santa Sé e também da CNBB, desde o ano passado, né? Devido à pandemia, que não se faça, então, a administração dos sacramentos do batismo e da confirmação durante a vigília pascal, ok? Extraordinariamente. Os fiéis já batizados são convidados nesta vigília pascal a renovarem suas promessas batismais. Por isso a importância da participação, né, dentre outras, desta grande celebração litúrgica da nossa igreja. Toda a quaresma, dado o seu caráter batismal, foi uma preparação para este momento, para que a comunidade cristã perceba a importância do batismo e da missão que este acarreta a todos os cristãos e cristãs. Os que professaram sua fé são chamados a tomar parte na quarta parte da vigília pascal. Qual é? A liturgia eucarística. Com efeito, tudo que a igreja celebra ao longo de todo o ano converge para esta Eucaristia e dela recebe a sua fonte. Esta celebração eucarística é o primeiro momento do dia da ressurreição, a grande ação de graças ao Pai por nos ter dado Cristo morto e ressuscitado. Olha que significado lindo. A celebração da Eucaristia torna o Cristo ressuscitado presente no meio de nós. Já não é mais o Cristo que oferece a si mesmo por nós, mas somos nós que renovamos junto com Ele a sua entrega e glorificação pelo Pai. Sua entrega ao Pai e glorificação
pelo Pai. Tá certo? Assim apresento para vocês a fonte, né, do sentido teológico da Vigília Pascal, que é retirado principalmente do livro das Paulinas, Cristo, Festa da Igreja, o Ano Litúrgico do Bergamini. Vale a pena vocês também terem este livro como fonte de pesquisa, tá bom? Assim nós encerramos o nosso último momento de formação para a Semana Santa, nosso estudo litúrgico, está certo? Nós vamos com certeza celebrar com maior consciência o mistério pascal de Cristo, já iniciando hoje, dia 1º de abril de 2021, o Tríduo Pascal, pela Missa da Ceia do Senhor, que na nossa paróquia será às 20 horas e poderá ser acompanhada pelo Facebook da Paróquia São Francisco de Assis, de São José do Rio Preto. Quero agradecer imensamente, então, o acompanhamento de vocês virtual pelo Facebook e posteriormente pelo canal do YouTube da nossa Paróquia São Francisco de Assis. Tá bom, meus queridos irmãos e irmãs? Tenham um santo Tríduo Pascal e não deixem de participar, está certo? Quero comunicá-los, aproveitando este momento, que terminado o lockdown em São José do Rio Preto, e voltando à fase emergencial do nosso estado de São Paulo, a nossa secretaria paroquial volta ao atendimento presencial, está certo? A igreja ficará aberta também para as orações individuais, segundo os protocolos no combate à Covid-19, vindouros aí do nosso estado de São Paulo, ok? Então vocês podem entrar em contato com a secretária paroquial pelo telefone fixo DDD 17 3216 1117 ou pelo celular com WhatsApp 17 98191 0043, ou se dirigir também à secretaria paroquial, né, presencialmente, está certo? No horário comercial, das 8 ao meio-dia, depois das 13h30 às 17h30. Amanhã é feriado, né? A secretaria não abre. No sábado, a secretaria abrirá das 8 ao meio-dia, tá certo? Depois, nos outros dias, no horário comercial, tá bom? Agradeço mais uma vez o acompanhamento de vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Francisco de Assis, nosso padroeiro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz na companhia do Senhor. Que o Senhor sempre os acompanhe e os proteja de todos os males. Assim seja, graças a Deus. Amém. Um grande beijo no coração de vocês.